Apesar da língua portuguesa ser um idioma que tem seus preciosismos, eu quero te mostrar que existe um tanto de lógica por trás dela. E através da lógica você pode assimilar e dominar um bocado do conteúdo que você precisa saber para a vida e para suas provas. O concurso da UFG vai te cobrar acentuação gráfica. E ele é específico em dizer acentuação gráfica. Por quê? Porque nós temos dois tipos de acentuação. Nós temos o acento tônico, que é a nossa prática de acentuar, demarcar, destacar a sílaba tônica de uma palavra. Esse acento tônico, ele não é escrito, então ele é chamado também de prosódico. É o acento que serve simplesmente para marcar a sílaba tônica de uma palavra e não vai escrito no seu texto. Já o acento gráfico, o objetivo do nosso estudo nesse vídeo, é sempre utilizado como forma de sinal gráfico, ou seja, você vai vê-lo lá modificando a palavra no papel, na tela do computador, onde o texto estiver escrito. Bom, uma vez que o acento tônico não é escrito, ele não gera tantas dúvidas para a gente, porque no dia a dia você vai pronunciando as palavras, ouvindo outras pessoas pronunciarem e acaba se acostumando a posicionar a sílaba tônica corretamente, a sílaba mais forte da palavra. Mas o acento gráfico, esse sim deixa muita dúvida, e é sobre ele, inclusive, que estão as questões relacionadas à acentuação. Então, é dele que a gente vai cuidar agora. Vem comigo! Existem acentos e sinais gráficos, mas essa distinção não é tão importante para a gente que está estudando para a prova do concurso. É importante conhecer todos os acentos e sinais. Os que são usados atualmente são os seguintes: o acento agudo, que é um indicativo de sílaba tônica, então ele é colocado sobre uma vogal na sílaba tônica, e também indica um timbre aberto, quer dizer que eu digo água, com o som passando inteiro pela garganta, e não água, em que eu fecho a garganta e diminuo a passagem do som, do ar, transformando o timbre em grave. Portanto, timbre aberto é indicado pelo acento agudo. O contrário acontece com o acento circunflexo, que é um acento também que aponta qual é a sílaba tônica da palavra, mas ele é utilizado para marcar um timbre fechado. Como, por exemplo, uma pessoa que tem origem hispânica. Ela não tem origem hispânica, ela tem origem hispânica. Esse "ã" recebe o acento gráfico circunflexo. Nós temos também o acento grave, que é representado na direção oposta do acento agudo. O acento grave marca o fenômeno da crase, que nós vamos ver em outra oportunidade. O tio é um acento que serve para indicar a nasalização. Então eu não digo maçã, eu digo maçã, certo? Com um fonema que vem mais do nariz do que da boca. É engraçado, o estudo de fonemas ele é assim mesmo. Então o tio indica o uso nasalizado de uma vogal, ok? Do lado de cá nós temos a cedilha, que faz com que a letra C tenha o som do dígrafo 2 S's, como acontece, por exemplo, em aparição. Aparição é escrito com C cedilha, para que a sílaba são comece com o som de 2 S's. Depois nós temos o apóstrofo, que é esse sinal utilizado acima de uma letra e que serve para suprimir uma vogal. Ao invés de eu dizer, por favor, sirva-me um copo de água, eu posso suprimir a vogal E do de e dizer em uma palavra só, por favor, sirva-me um copo d'água. Aqui, enfim, uma boa notícia. O trema foi extinto das palavras em português, depois do novo acordo ortográfico. Então, esta aqui é uma coisa a menos para você se preocupar. Somente palavras estrangeiras estão utilizando o trema. E eu acredito que palavras estrangeiras não serão cobradas na prova, tá legal? Por último, nós temos o hífen, que eu vou tratar no outro vídeo dessa mesma semana, a semana 1 das aulas de língua portuguesa. Aqui tem uma dica importante que pode acabar sendo alguma pegadinha de prova. Toda palavra da língua portuguesa que receba acento gráfico só pode receber um acento, certo? Então, por palavra, nós temos no máximo um acento. Aí você pode bancar o esperto e dizer, Daniel, mas e a palavra órfão? Eu me lembro muito bem, Daniel, que a palavra órfão tem 2 acentos. E é verdade, ela não foi escrita errado onde você leu ou onde você escreveu. O detalhe de órfão é um daqueles preciosismos da língua portuguesa. Aqui, na verdade, só tem um acento.
E não é esse. O acento que está marcando a sílaba tônica da palavra é o acento agudo sobre o O, na primeira sílaba. Portanto, o tio, então o que o tio está fazendo aqui? Ele é acento ou não é? Ele é um acento. Mas nessa palavra ele foi usado como um improviso para marcar a nasalização do A, fazendo orfão e não orfal, certo? Aqui então ele é um acento simbólico. Ele na prática não pode ser considerado acento na palavra órfão. Ok. Para acentuar palavras graficamente é preciso obedecer algumas regras. Eu coloquei um belo resumo delas aqui para você. Bom, você pode às vezes se assustar, Daniel, é muita coisa. Nem tanto. Tem algumas que são muito simples, outras já envolvem às vezes um pouquinho de decoreba, mas você vai assimilando. E aqui eu coloco uma dica pessoal. Leia muito, leia jornais, revistas, livros. Lá você vai conseguir começar a se acostumar com a acentuação de algumas palavras. E como em todos os textos está havendo essa adaptação para a nova ortografia, a tendência é que ele seja uma boa influência para você, ok? Vamos então às regras para a acentuação. Acentue o seguinte: palavras que são monossílabas tônicas, ou seja, palavras que possuem apenas uma sílaba, mono, certo? E que sejam tônicas. Então existem monossílabas como de carro, estou andando de carro. É uma monossílaba que não recebe acento, porque ela é uma monossílaba átona. Ela não tem independência tônica. Ela precisa se apoiar em outra palavra, então ela não precisa de acento. Agora, palavras como mar, traz, pés, mês, são monossílabas, possuem apenas uma sílaba e precisam de acento para se afirmarem na frase. Outra coisa que determina se a palavra vai receber ou não acento é a questão da posição da sílaba tônica, quando ela tiver mais de uma sílaba. Então, a regra a seguir diz que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Quais são as proparoxítonas? São as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, mais forte na palavra. Daniel, mas como é que eu vou saber? Bom, você vai precisar saber, com segurança, separar sílabas, dividir uma palavra em sílabas para identificar qual vai ser a tônica, ok? A gente pode fazer um reforço sobre isso, não tem problema. Então, toda palavra proparoxítona, inclusive a própria palavra proparoxítona, é uma palavra que recebe um acento aqui, um acento gráfico, porque você dividindo em sílabas, a tônica está na antepenúltima sílaba, ok? Nós também devemos acentuar as palavras paroxítonas, ou seja, em que a penúltima sílaba é tônica, mas todas, não todas, apenas aquelas que sejam terminadas em ditongo crescente ou decrescente. Isto é, são palavras em que a penúltima sílaba é a tônica e o final da palavra é um ditongo crescente ou decrescente. Que tipo de ditongo é esse? Ele tem uma vogal e depois uma semivogal ou vice-versa. Na maioria dos ditongos, o I e o U são vogais que funcionam como semivogais, porque elas têm a pronúncia mais fraca do que a vogal que acompanha no ditongo, que é o A, o E e às vezes o O. Então, quando a palavra tiver a penúltima sílaba tônica e terminar com um destes dois casos de ditongo, crescente ou decrescente, você vai acentuar a sílaba tônica. É o caso de jockey, é o caso de cárie no dente, ok? Próximo caso de acentuação gráfica. Palavras oxítonas terminadas nestes casos, a, e, o ou em. Oxítonas são palavras que têm pelo menos duas sílabas e a última sílaba é a mais forte na sua pronúncia. Portanto, quando a palavra for oxítona e terminar em a como jatobá, e como café, o como avó ou em como porém, você pode conferir que todas essas que eu dei como exemplo estão acentuadas graficamente. Tem lá o sinal ou acento indicativo da sílaba tônica. Nós também acentuamos os hiatos tônicos. Quais são os hiatos tônicos? Primeiro, o hiato, só lembrando. Hiato é um encontro de duas vogais que ficam separadas em sílabas diferentes. Um hiato tônico é como, por exemplo, na palavra saúde. Eu não digo saúde, eu digo saúde. Portanto, eu estou separando o A do U. Como a segunda letra é U, ele vai receber o acento, saúde. Isso também acontece quando a segunda letra for I, como por exemplo em saída, saída. Eu tenho duas vogais que vão ficar separadas em sílabas, o A e o I, e a segunda vogal é o I. Então ele vai receber um acento gráfico.
Finalmente, nós também acentuamos os seguintes ditongos abertos: ei, el e oi, como por exemplo em troféu e herói. São casos que vão receber um acento gráfico sobre a vogal E ou a vogal O. Há uma exceção, quando forem paroxítonas. Isso é uma alteração feita pelo acordo ortográfico. E o novo acordo ortográfico, como mudou muita coisa, causa bastante confusão para a gente, certo? Então, casos como Coreia, jiboia, você vê que tem esses ditongos, Coreia, jiboia. Mas como são paroxítonas, tem a penúltima sílaba tônica, eles deixam de receber acento a partir de agora. E já que nós estamos falando em casos em que a nova ortografia modificou as regras de acentuação, eu quero destacar para você o que você não deve mais acentuar segundo a nova ortografia, certo? E as questões de concurso estão também conforme a nova ortografia, até para ajudar as pessoas a assimilar as novidades. Além da exceção das paroxítonas com ditongos abertos, nós temos ainda outros 3 casos em que não se acentua mais. Vamos a eles. Nós não acentuamos mais os hiatos e o, como por exemplo, aqueles que creem e voo ou enjoo. Antigamente nós colocaríamos um acento circunflexo aqui, mas não segundo a nova ortografia, certo? Então, esqueça deles por enquanto, até que as coisas mudem de novo, se Deus quiser não muda tão cedo, tá bem? Também já falei desse caso, o trema foi abolido da língua portuguesa, somente palavras estrangeiras. Não se usa mais aqueles 2 pontinhos em cima do U. E, finalmente, acentos diferenciais. O que são acentos diferenciais? São aqueles usados para distinguir 2 palavras iguais, mas com funções diferentes. Como, por exemplo, para e para. Eu digo, por exemplo, ele não para de errar as questões de língua portuguesa. Antigamente, o verbo parar nessa conjugação, ele não para, recebia o acento agudo no primeiro A. Diferente da preposição para, eu torço para o cruzeiro. Como preposição e não como verbo, ele não recebia de qualquer maneira um acento. Atualmente, esse acento diferencial não existe mais. O para verbo e o para preposição são escritos agora da mesma maneira. Infelizmente, nós temos exceções, que são esses 2 verbos, pode e por. São verbos que continuam recebendo um acento diferencial para distingui-los das palavras pode e a palavra por preposição. Ok? São muitos detalhes. Eu quero no intensivão trabalhar melhor isso com vocês, certo? Aguarde o próximo vídeo dessa semana e também os exercícios comentados no seu e-mail. Você não escreveu seu e-mail ainda? Faça isso. Aqui nesse vídeo você encontra o link para o nosso site onde você vai fazer o cadastro e aí eu vou começar a mandar para você. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.